Saúde em Foco de hoje será diferente. Vamos fazer entrevista por videoconferência devido à situação de pandemia do coronavírus. E nessa edição especial também contamos com a participação da repórter Regiane Ribeiro do programa Vida Saudável da Rádio Assembleia. Seja bem-vinda, Regiane. Olá, Ana. É um prazer da Rádio Assembleia participar desta edição do programa Saúde em Foco. Para algumas pessoas, o isolamento social é mais difícil e para ajudar nas questões de saúde mental, nós vamos conversar com a psicóloga Suzete Mrozinski. Seja bem-vinda, Suzete. Tudo bom, Ana Paula? Tudo bom, Tudo Regiane? Tudo Grata pela jóia. oportunidade. A população brasileira é considerada calorosa. Abraços, beijos, toques são sinais de afetos e apreços comuns. Em tempos de pandemia e de isolamento social, esse distanciamento e essas mudanças drásticas do dia a dia podem causar que tipo de sensações nas pessoas, Suzete? Muitas mudanças, muitas sensações. Nós sabemos que antes desse isolamento, nós estávamos realmente acostumados com esses abraços, esses sentidos calorosos na nossa vida. O afeto, a empatia, a nossa capacidade de confiar mais no outro, de demonstrar nossas emoções, nossos sentimentos. E, de repente, com o isolamento, tudo isso vem ao contrário. A gente fala do empotamento afetivo, psicológico, onde eu não consigo expressar esse meu afeto, esse meu carinho, dar esse abraço, ter esse aconchego. E isso traz mais frieza para algumas pessoas, inclusive uma maior dificuldade diante da confiança. Será que eu poderei voltar a confiar no outro da forma que antes eu confiava, antes desse isolamento? Sem falar, Ana Paula, na angústia. Nós sabemos que inúmeras pessoas queridas nossas estão lá na frente dessa pandemia trabalhando. A depressão, muitas pessoas que estavam depressivas estão mais depressivas agora. A ansiedade. Nós estamos diante de um sentimento de abandono e faz com que nós nos retraímos mais ainda. Talvez a sensação pior também seja dessa condição de frieza que esse distanciamento provoca. O que é possível observar? Muitas pessoas com medo, apesar de que esse medo tem a intenção positiva de nos trazer para acordar para a realidade de que nós devemos, mais do que nunca, nos proteger e proteger a nossa família. E devido à ansiedade, muitas pessoas estão se alimentando de uma forma errada, de uma forma muito, como vou te falar, de uma forma a estar tentando preencher o vazio. Só que é uma fantasia. Elas não vão preencher vazio nenhum por causa da alimentação, comendo demais. E isso faz com que elas se sintam inferiores, com uma baixa autoestima, porque infelizmente nós vemos muitas pessoas com esse isolamento adquirindo mais peso. Então são diversas as sensações, muitas, preocupação do isolamento, o abandono, a preocupação, meu emprego vai estar lá, será que a minha profissão ainda vai existir? E as contas, como eu vou pagar? Então, muita preocupação, ansiedade e o sentimento de que nós estamos privados, nos sentindo abandonados também. Mas é muito importante colocar. Enquanto psicóloga, eu sempre falo que depende muito da maturidade que cada pessoa tem diante deste momento. É claro que eu devo falar da coisa do lado bom também, porque nós sabemos que dependendo da capacidade emocional da pessoa, ela vai utilizar todo esse momento como sendo uma solitude, uma capacidade que ela tem de evoluir, de conseguir se aprofundar, de conseguir ter uma experiência incrível, inclusive de autoconhecimento. E isso é totalmente possível, nós sabemos disso. Algumas pessoas estão desacelerando agora e conseguindo, mais do que nunca, olhar-se para dentro. Suzete, o isolamento social, ele pode trazer que tipo de consequência para a saúde das pessoas? Principalmente a depressão. Para pessoas que já estavam depressivas, a depressão. Estudos científicos comprovam que a depressão acontece principalmente em pessoas que estão acompanhadas. Então, não significa que você está isolado lá com outras pessoas, que você não está sentindo solidão. Mas por quê? Diante de tanta angústia, diante de tanta dúvida com relação ao futuro, é muito normal que as pessoas venham nessa hora já com a depressão se aprofundarem mais ainda nos seus pensamentos negativos.
E isso faz com que nós produzimos o cortisol, que é o hormônio da ansiedade, do estresse. A imunidade nossa diminui, consequentemente, nós estaremos mais propensos a criar, inclusive, doenças autoimunes. Tem muitas pessoas que têm herpes e estão aparecendo com herpes, doenças cardiovasculares, Alzheimer, a própria depressão, ansiedade, síndrome do pânico, várias coisas podem aparecer por causa dessa imunidade baixa, diante desse isolamento social, diante da solidão. Porque a solidão, por mais que você esteja no local com pessoas, você não vai se sentir bem estando lá. Não é ali que você gostaria de estar. Então, eu vejo a depressão e a ansiedade como sendo os principais. A ansiedade, Regiane, é por conta desse excesso de futuro. A gente não tem como segurar nada no agora, a gente não tem como controlar absolutamente nada. Eu sempre falo, o máximo que a gente tem é de buscar o nosso centro, a nossa paz interior. Como que eu vou controlar aquilo que eu nem sei se vai existir? Eu só tenho o meu momento de agora, eu só tenho esse minuto aqui com vocês. Então, eu darei o máximo para oferecer o meu melhor e vocês para mim, e nós deixarmos uma mensagem muito positiva para essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo hoje. Então, vamos tirar esse nosso pé desse acelerador, vamos colocar no freio, para que essas consequências realmente não venham a ser piores diante de tudo que estamos vivendo. Suzete, quais os desafios da psicologia durante a pandemia e pós-pandemia? Principalmente em relação à questão do toque, a mania da limpeza, as pessoas que estão adquirindo, né? Toda hora estão lavando as mãos, passando álcool ou nelas, no carro. O que vai ser? Percebe a importância de você viver o teu aqui e agora? Não tem por que você desenvolver esse toque, esse transtorno obsessivo-compulsivo por lavar as mãos, por usar o álcool, por ter que limpar. Saia da cena. Olha a situação do lado de fora, o que é absolutamente fácil de fazer. Eu gosto de usar o exercício da PNL, onde a gente pega e coloca numa parede totalmente branca, numa tela branca, a situação da pandemia, por exemplo, a situação desse frenesi de ter que se cuidar, de lavar a roupa, tirar o calçado, lavar as mãos, enfim. Coloca do lado de fora, toma consciência diante do momento que você chega, conscientemente faz aquilo e depois volta para o teu centro, dá atenção para quem está contigo, diante da família que você está convivendo, dos amigos, enfim. Então, o autocontrole é essencial neste momento. Como que você consegue ele? Aumentando a tua consciência para o aqui e agora. E Suzete, e para quem mora sozinho? A pessoa não tem com quem conversar, não tem com quem se relacionar nesse momento de pandemia. Qual que é a dica para essas pessoas? Regiane, a dica é faça excelentes escolhas. Lembra, para algumas pessoas, estar sozinho é significado de tanta solitude, de tanto crescimento. Então, quanto mais você fizer escolhas positivas, melhores resultados você terá. Lembra, você faz suas escolhas e as suas escolhas vão definir quem você é. Ou seja, procura ler um bom livro, coloca algum projeto em dia, foca no teu sonho, tem um diário, escreve ali contigo tudo o que está acontecendo e o que te impede de amanhã um dia você, inclusive, publicar um livro a respeito disso. Procura meditar, relaxar. Se você tem um espaço para curtir a natureza, vai ao encontro do belo, coloca teus pés na grama, faz exercício de relaxamento, inspira energias de frequência elevada e expira, mandando pela ponta dos seus pés o que estiver te preocupando, talvez alguma dor, uma ansiedade. Lembra, você não tem o controle de nada. Então, mesmo que ninguém esteja te vendo e ninguém está te vendo, faça o melhor que você puder, independente das circunstâncias que você está vivenciando. Suzete, para quem já tem depressão ou outras doenças, o isolamento social pode causar o agravamento da situação? Infelizmente, sim. Eu sei até, inclusive, de pessoas que estão passando por esse caso. Porque esse isolamento, ele é muito nocivo para essas pessoas que sentem a solidão. Lembra? Elas não se sentem bem onde elas estão, não se sentem bem nem consigo. E a causa maior disso, por incrível que pareça, é a falta de perdão, tá, Ana Paula? E o sentimento de culpa.
Então, nesse momento, volta tudo, ela está ali sozinha com ela. É muito importante que ela busque um auxílio psicológico, um auxílio psiquiátrico, converse com algum amigo e realmente assuma essa condição de ter que necessitar dessa ajuda nesse momento. Infelizmente, pode agravar pela condição desses pensamentos negativos, como eu falei, que criam a baixa imunidade no organismo, o excesso do cortisol, mais adrenalina, mais estresse, fazendo com que ela realmente fique autoimune e mais depressiva. Suzete, existe alguma sugestão, alguma dica para as pessoas driblarem esses problemas que podem ser causados pela pandemia? Exatamente aquela pessoa que está ali sozinha. E, assim, o que é importante é acreditar, além daqueles pontos, pratique a gratidão. Desde a hora que você levanta, agradeça a cama que te acolheu, ao travesseiro de casa que te acolheu. Assim, quanto mais você agradece, mais você tem daquilo. E seja grato pelas coisas que você quer ter realizado em sua vida. Deus, que é nosso Pai, vai sempre ter a maior honra de nos oferecer presentes. E de que forma que a gente pode recebê-los? Sendo grato, louvando a todo momento, inclusive pela condição de estarmos vivos, porque tem muitas pessoas que estão passando por momentos de muita solidão, de muita dor diante desse quadro. Então, uma das formas é você praticar a gratidão, respirar, meditar, buscar essa conexão consigo neste momento. Nós sabemos que muitas vezes, exatamente dentro desse caos, você vai encontrar oportunidade para sair da sua zona de conforto, para buscar novas energias, novas conexões positivas. E eu vejo nessa hora como sendo essencial a nós resgatarmos esse poder que existe dentro de cada um de nós. Essa essência, esse poder de acreditar que nós somos capazes de transformar a nossa realidade. Porque, assim, não é porque lá fora está um caos que eu vou entrar nesse caos e vou me desesperar, apesar de que nós sabemos que muitas pessoas não conseguem se controlar. O meu mundo interno sempre vai refletir de acordo com aquilo que eu vejo lá fora. Então, porque eu crio a minha realidade. E quando eu expando frequências positivas, elevadas, de amor, de paz, de gratidão, de muita gratidão, por sinal, que essa nossa condição, serão formas que eu terei de ajudar outras tantas pessoas à nossa volta através da ressonância, o que é muito bem falado em física quântica. Quem é mais hiperativo está sofrendo mais? Quem é mais imperativo? Isso. Sim, com certeza está sofrendo mais. E não somente por ele ser imperativo, porque ele estava tão acostumado numa condição de ter liberdade, de viver nesse piloto automático, e de repente ele não consegue, ele tem que se voltar. Então, que tal a gente lançar um olhar para ver todo esse momento como sendo uma grande oportunidade de crescimento? Porque eu vejo como sendo uma condição daquele vírus lá fora, que fez com que a gente se voltasse para o nosso interior e buscasse nossas reflexões. E, assim, uma reflexão muito profunda, ela vem atingir nós enquanto indivíduos, a família e a sociedade como um todo. E como nada acontece por acaso, é óbvio que esse vírus nos trouxe alguma reflexão, inclusive para a nossa cura. Então, a pergunta é, qual é a parte sua? Qual é a parte minha, da minha família, da sociedade, que nesse momento precisa ser curada? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com a Suzete, que vai dar dicas para a gente de como a gente enfrentar o isolamento social com mais tranquilidade. Em tempo de isolamento social,
E as crianças? Agora eu vou conversar com a Suzete. Suzete, as crianças também estão em isolamento, deixaram de frequentar a escola e estão estudando online. Elas também sofrem diante de tantas mudanças. Explica pra gente como que os pais podem enfrentar esse momento com elas. Na Paula, eu vejo que depende muito de quem está com essas crianças. Se você é um adulto angustiado, depressivo, apavorado com a situação, infelizmente você vai estar levando isso para o seu filho. E de forma alguma, como nós, até os nossos 7 anos de idade, nós formamos a personalidade de futuro do nosso país, por favor, não descarregue nos seus filhos os seus problemas, as suas dificuldades. É claro que eles vão, de uma certa forma, sentir esse impacto, mas, por favor, traga-os para a realidade de uma forma muito tranquila, porque ninguém tem culpa diante do que está acontecendo, certo? Então, o que aconselho? Traga a rotina para eles, para fazer com que tudo esteja o mais normal possível, desde a hora que eles acordam. Você tem que estudar diante da internet, fique junto com eles, estimula, porque nós estamos todos diante de uma nova adaptação, de uma nova fase, de novas tecnologias. E lembramos que tudo, na verdade, tem sua intenção positiva. Então, existem ganhos diante disso. Nós sabemos que as crianças têm mais dificuldade de se atentar, de ficar presentes. Muitas, o tempo máximo delas é 5, 10 minutos. Mas percebe que são também formas de estar trazendo novos comportamentos, novas atitudes, novas adaptações. Então, procure fazer com que essa rotina seja saudável, o máximo possível, inclusive com relação à alimentação, ao lazer. E percebe, é uma oportunidade desses pais ausentes, mais do que nunca, fazerem coisas diferentes com esses pequenos que estavam o dia inteiro, por exemplo, na escola. Se parar para analisar, seja o melhor pai, seja a melhor mãe, esteja presente o máximo que você puder, lembra? Usando a sua essência, esse favor, a esse momento, em prol dessa educação tão incrível, desse futuro do nosso país. A rotina é fundamental. E aqueles pais, Suzete, principalmente que moram em locais mais apertados, como apartamento, não tem um espaço para dar um pouco mais de lazer para os seus filhos. O que você recomenda? Existe alguma dica para esses pais? Eu vejo que é muito difícil você não ter algum canto para você, na verdade, brincar com a sua filha. E agora nós temos, inclusive, a condição de poder sair, claro, não em aglomeração ainda. Quando você tem a vontade, o desejo sempre está acima de tudo. E as crianças são tão incríveis que elas criam brincadeiras, elas se encantam, porque a onda é brincar mesmo, para elas tudo é diversão, tudo é alegria. E nós, enquanto adultos, devemos estar abertos para esses convites, que inclusive fazem com que a gente saia dessa preocupação, desse frenesi aí fora, e ajude tudo isso a passar de uma forma mais rápida e saudável. Eu acredito que seja desculpa quando você diz eu não tenho espaço, eu não tenho tempo. Uma vez um seguidor, há poucos dias, inclusive, falou, eu não aguento, estou com 2 crianças pequenas dentro de casa, não sei o que eu faço. Eu falei, medite. Como com 2 crianças? Leva essas 2 crianças para meditarem contigo. Faz sentido? Você também deve, nesse momento, passar o melhor que você puder de outras virtudes, de outros comportamentos para eles. E todos vão crescer com isso. Ensinar a ser forte, né? Ensinar a ser forte, a enfrentar. Sim. E as escolas? As escolas, elas devem, né, estar retornando no mês de julho. Como que esses diretores, essas professoras, elas vão poder estar ensinando esses diante dessa nova realidade? Mais do que nunca, o respeito. Ninguém tem culpa de nada do que está acontecendo. Então, você ter a empatia de colocar-se no lugar do outro. Eu também vejo que grupos de risco devem ser preservados ainda se tiver a necessidade. Eu percebo, assim, que nesse momento esses professores estão tão empenhados de se adaptarem também para essa condição nova de mundo online. E quem disse que durante muito tempo isso também não vai se tornar uma grande realidade para nós, cada vez mais. Então eu vejo como sendo um momento de grande respeito, de grande empatia, para que todos somem esforços e tenham menos prejuízo de ambas as partes, tanto professores quanto alunos, que nós vemos, infelizmente, que está existindo um prejuízo na educação. Muita cobrança em cima deles, né? Muita cobrança em cima deles também, né? Também, principalmente de quem vai enfrentar o vestibular. Como que vai ser essa cobrança nesse momento?
O vestibular também, na hora de elaborar as provas, vai olhar para essas pessoas diante desse momento, percebe? Então, assim, ninguém, na minha opinião, deve sair prejudicado. Deve ter um consenso e todos saírem ganhando da melhor forma possível, com menos prejuízos. Suzete, mas como fazer as crianças entenderem que na hora de chegar na escola não pode abraçar, não pode beijar, vai ver a máscara do coleguinha que é bonita, ai, quero essa máscara. Como que eles vão entrar nessa realidade? Na escola que meu filho estuda, tem inteligência emocional. Então, nessa hora, nós teremos sim que olhar para isso. E tem professores capacitados para estar instruindo eles. Os pais também são responsáveis nessa hora. Então, eu acredito que os programas educativos estão bastante adiantados nessa questão dessas informações tão importantes. Quem não quer abraçar o coleguinha, o professor? Nós brasileiros somos calorosos, a gente quer abraço, a gente quer beijo. Eu sei que tem pacientes que querem vir na clínica, eu falo ainda online. Quem vem de máscara, vem de luva. E eu não vou poder abraçar, eu sinto muito. E é a nossa condição. É verdade. Vamos torcer para que logo tudo isso passe. E a gente volte a sentir essa emoção, esse desejo de demonstrar sentimento de uma forma próxima, da forma que nós merecemos. E sabemos viver. Suzete, existe assim alguma coisa que esses estudantes que vão prestar o Enem, esses jovens que são concurseiros, para reduzir essa ansiedade? Porque muitos estavam com provas agendadas e agora tudo adiado, tudo suspenso, não tem nenhuma segurança de quando isso vai acontecer e vai voltar ao normal. Qual que é a recomendação para essas pessoas, principalmente em relação, porque isso já causa uma grande ansiedade, né? Uhum. Percebe o quanto é importante o autoconhecimento nessa hora. Você voltar para o seu centro e, mais do que nunca, desacelerar. Então, a maior dica que eu posso dar nesse momento é você dê o melhor de si, continua estudando, continua fazendo a sua parte. Lá na frente você vai se deparar com esse momento de uma forma ou de outra, não sabemos se vai ser exatamente na data marcada. Dê o melhor de si. Busque o autoconhecimento. No YouTube tem tantos vídeos sobre a meditação, sobre relaxamento. Tem pacientes que fazem yoga, tem inclusive alguns aplicativos que você pode baixar para conseguir passar por essa fase de uma forma muito tranquila. Desacelere, sempre-se em você. Suzete, o que eu sinto, né? Que a gente estava num trem acelerado, esse trem parou e a gente não sabe o que fazer, não é? Então é hora da gente estar retornando à nossa casa, colocando as coisas nos seus devidos lugares, né? E restabelecer esse contato com muitos que, às vezes, o dia a dia nosso com as crianças não era tão intenso, com os maridos não era tão intenso. Existem dicas para as pessoas conviverem de uma maneira melhor, mais saudável? A melhor dica dentro de casa, trata o outro como uma visita. Você não costuma tratar muito bem quem chega na tua casa? Então, a melhor condição agora é tratar o outro como visita. Um dia um faz o café, outro dia outra pessoa. Coloca uma flor na mesa, harmoniza o ambiente. Procura sempre promover o diálogo. E é muito importante colocar, não tenta cobrar do outro alguma coisa que nesse momento ele não está podendo dar. Porque como é um momento de muita atenção para a maioria das pessoas, respeita. Eu acredito que cada um dá sempre o melhor que pode, de acordo com a sua maturidade, com a sua emoção, seja questão espiritual, emocional envolvida. Cada um vai responder de acordo com a sua maturidade para o momento. Mas quando nós tratamos o outro como sendo uma grande visita, tudo vai ser muito bem conduzido. Eu acredito que sim. O excesso de informação sobre a Covid-19... Pode falar, Rejane. Beleza, Ana. E assim, é isso mesmo, Ana, esse excesso de informação, né, que as pessoas estão recebendo, porque todos os canais de TV que você liga é coronavírus, não existe uma notícia diferente. Como lidar com isso, Suzete? Eu vou te dar a minha dica. Se servir, pega. Eu não assisto televisão.
Isso foi nos colocado, inclusive, desde uma filosofia de vida que eu frequento. Não me faz falta. Se alguém tiver que assistir, tiver aquela grande necessidade de ter uma informação sobre a atualidade, por favor, busque um site muito verdadeiro, muito fiel, porque a gente está repleto de fake news. Eu já caí em fake news, eu já passei fake news com 5 pessoas e fiquei muito traumatizada. E veio de um grupo muito fidedigno, de um grupo muito maduro. Então, a minha dica é, não assista, porque aumentar a ansiedade. Nós devemos, nesse momento, focar na solução e não no problema. E nós realmente vemos as pessoas focarem muitas vezes na sombra. Isso vai fazer com que você, inclusive, deteriore a relação com quem está na sua casa. Nós não vamos conseguir mudar dessa forma. Nós devemos contribuir, cada um fazendo a sua parte. Eu não aconselho televisão. Principalmente também porque, Regiane, a minha profissão pede que eu esteja muito bem para as pessoas levarem o melhor de mim. Eu não posso ficar aqui repleto de bombardeios e querer passar o meu melhor, que eu não vou conseguir. Eu me nego a abrir arquivos, vídeos, imagens. Eu sei que é só de ir lá no Google, tem um monte de coisas negativas, um monte de sombras. Eu me nego, porque de uma forma ou de outra, sempre atinge a gente. E nós estamos aqui para ser felizes, convenhamos. E eu sei que tudo isso logo vai passar. Eu não estou dizendo que a gente não deva se informar. Então, pega um site fidedigno, emana muita luz, proteja-se, faça a sua parte da melhor forma que você puder, com quem estão morando contigo, onde você passar, quando você sai, usa a tua máscara, usa a sua luva, se cuida, faça a sua parte, muito consciente. Muitos idosos estão longe dos filhos, né, dos netos. Como ajudá-los? Já imaginou se tudo que está acontecendo acontecesse quando não existia toda a tecnologia que nós temos? Eles ficariam realmente abandonados, com mais depressão, com mais ansiedade. Só que a nossa tecnologia permite com que a gente esteja tão perto como eu estou agora aqui com vocês e dos ouvintes que estarão nos ouvindo. Então, assim, nós somos privilegiados. Outras pandemias já vieram, então, com certeza, a forma dessas pessoas encarar foi muito diferente. Mas a condição que nós temos é de muita abundância diante disso. Não tem por que alguma pessoa se sentir abandonada, sozinha. Adultos, filhos devem ter essa responsabilidade diante dessas pessoas, ter empatia, se mostrarem presentes, mandando mensagem, carinho, intensificando os laços. E eu também sugiro que, por conta da idade, seria talvez interessante praticar com eles também a rotina. Por exemplo, do bom dia, do boa tarde, do boa noite. Ter um horário para ligar, até mesmo para estar acostumando com isso e saberem que naquele momento eles poderão estar ali, se sentindo agraciados, se sentirem em boa companhia. E, Suzete, para os profissionais da área de saúde que estão lidando diariamente com o coronavírus, várias mortes ocorrendo todos os dias, qual é a recomendação, principalmente para os chefes desses setores? Como motivar esses profissionais? Como tratar esses profissionais? Eu vejo eles como sendo merecedores de nossos aplausos. Eu conheço vários que estão na frente desses quadros, conheço médicos, inclusive, que têm bebês. Nós estamos tão protegidos, a gente não faz ideia muitas vezes do que eles estão passando, mas talvez a maior ansiedade nesse momento esteja com eles, mas eles sabem que eles têm que estar ali diante de uma missão incrível que um dia eles escolheram para a vida deles. Então, eles estão ali servindo de coaches, de treinadores dessa equipe. Eles devem mais do que nunca dialogar, eles devem estar atentos para que todos possam estar sendo beneficiados da melhor forma. Fazer a melhor escala, a escala entre as pessoas que estão trabalhando, colocar-se no lugar do outro, verificar se eles têm todos os equipamentos de proteção, as luvas, o álcool gel, as máscaras, que tem muitos que estavam passando por momentos de sem ter os materiais adequados. Isso é desesperador. Como eles vão dar o melhor deles se eles também não estão sendo bem assistidos? Então, cabe agora um olhar maior ainda de toda essa questão política, socioeconômica por trás deles, de nós, para que todos possam ser assistidos da melhor forma.
E eles são nossos heróis, eu não tenho dúvida, eles merecem os nossos aplausos, eu sou muito grata por ter pessoas incríveis ajudando de outras pessoas que a gente não tem a capacidade de fazer nesse momento que eles estão fazendo, de uma forma incrível, brilhante, sem queixa, porque eles também têm filhos na casa deles, que estão ali esperando com saúde. Eles são nossos admiradores. Suzete, eles precisam, esses profissionais, depois que tudo isso passar, fazer terapia? Qual que é a importância da psicologia nesse processo para ajudá-los? Eu vejo como sendo essencial. Eu tenho recebido pessoas com muita ansiedade, inclusive. É um momento de muita preocupação. E muitas pessoas, inclusive, depois de situações assim, desenvolvem o estresse pós-traumático. Podem ter mais depressão, podem ter mais ansiedade. E nós, profissionais da área, sabemos o quanto é importante ser ouvido e ter essa escuta empática. Você ter com quem compartilhar seus problemas, suas limitações, seus medos, faz total diferença. Nós sabemos que, infelizmente, algumas coisas agravam. Então, se você hoje não tem condições de buscar um psicólogo, compartilhe isso com um amigo, com uma pessoa, um diário, se você puder. Sempre põe para fora. Quando a gente não põe, a gente, de uma forma ou de outra, introjeta. E nós sabemos que 85% das doenças são psicossomáticas. Se você não verbaliza, de uma forma ou de outra, o teu corpo vai manifestar. Seja com dor de cabeça, com insônia, ter um sono reparador é fundamental neste momento. Ok, muito obrigada. Obrigada, Rejane. Obrigada, Ana Paula, obrigada, Suzete, obrigada aos ouvintes e telespectadores da Rádio Assembleia, da TV Assembleia, por essa oportunidade da gente estar levando mais informações para quem está em casa, nesse momento de isolamento social, de pandemia, precisa de uma palavra de conforto, como foram as suas hoje aqui no programa, Suzete. E só para lembrar os nossos ouvintes e telespectadores da Rádio Assembleia, que o programa Vida Saudável, ele fica disponível no site da Assembleia, www.al.ms.gov.br, e também é reprisado durante toda a nossa programação da Rádio Assembleia. Um abraço, Ana, um abraço, Suzete. Gratidão, um abraço a todos. Suzete, deixa um contato para as pessoas que queiram conversar com você, tirar dicas. Pode anotar o meu WhatsApp, 999817567, ou então o meu e-mail, suzetecoach@yahoo.com.br. E tem vídeo seu no YouTube também, que eu sei, né? Instituto C Sempre Mais, com Suzete Morozinski. Inclusive tem vídeos lá sobre o isolamento. Então vamos Vai lá, se inscreve, faça a diferença. Eu estarei muito grata. Muito obrigada pela sua atenção, pela entrevista, pelos esclarecimentos, tá? Gratidão a todos. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Até a próxima.